Vamos lá. Iniciando a gravação aqui, a transmissão, que o bagulho tá louco. Agora são meio-dia e 35, meio-dia, meia-noite e 35 no horário de Brasília. Deixa eu ver se já tá transmitindo tudo normal. Tá transmitindo normal? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suave, tá de boa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vai assistir aí no YouTube e quem vai escutar no Spotify. Meu nome é Henrique Martins, hoje eu vou ser professor. Mas enquanto eu não sou, eu vou falar algumas coisas por aqui. Hoje voltando com o nosso quadro da leitura de Marx, uma introdução do Jorge Despan. Voltando para ler a obra, né? Eu vou tentar fazer a live todo dia, que nem eu falei. E já tem um quadro de escrita, esse aqui é de leitura. Tô pensando em fazer alguns sobre estudo também. Vamos ver. Vamos fazendo aí, vamos ver o que vai dar. E eu tô curtindo, tá sendo muito gratificante. Ainda tenho que melhorar o áudio, que tá muito ruído, não sei nem como mexer nisso. Eu tentando de todas as formas que consegui, mas é o que tá tendo, né? Pelo menos dá pra ouvir, só tem que ter um pouco de paciência. Vamos lá. Compradores da força de trabalho. E sim, no de afirmar que essa igualdade jurídica implica em igualdade social. Lembrando que a gente está falando de igualdade jurídica e igualdade social, como esse entendimento não bate com a realidade e como ele estava criticando Hegel por pensar assim. Tá? O equívoco de Hegel, olha lá, falei, bem como de grande parte dos teóricos da sociedade burguesa, é o de estender o plano jurídico para o social, imaginando que a esfera do direito seja a expressão da realidade inteira e que a igualdade entre as partes do contrato de trabalho corresponda à igualdade econômica entre empregados e empregadores. Para Marx, ao contrário dessa correspondência, a dialética que constitui a sociedade capitalista estabelece-se entre o plano jurídico formal e o plano econômico social. Isso aqui é interessante, que ele não separa a economia da sociedade, plano econômico social ou jurídico. Jurídico formal, não sei o que ele quis dizer com isso, não sei se ele vai explicar mais pra frente. Os conflitos nesse último plano não podem ser resolvidos de modo definitivo, recorrendo-se às leis e ao direito, como idealizavam os hegelianos, pois expressam a dialética irreconciliável da sociedade burguesa. Tá, pô, deve ter estourado muito o microfone, foi mal. Aqui ele tá falando que pelo direito e pela lei nunca vai ter uma subversão desse modo de existir, desse modo que funciona a realidade que a gente vive, porque ele é comandado pela sociedade burguesa, isso, independente do que se consiga pela lei e pelo direito, eles ainda vão manter esse status do que está acontecendo, tipo assim, em vez de tratar a raiz, você está tratando das folhas, sabe, do que acontece. Marx, porém, não atribui esse equívoco de Hegel e de seus discípulos a uma simples cegueira subjetiva. Ele discorre da própria sociabilidade sob o modo de vista capitalista, como será visto adiante, na discussão sobre fetichismo. Seja como for, a perda da propriedade dos meios de produção pelo trabalhador estabelece as bases de um processo generalizado de perda de controle sobre as demais condições sociais, nas palavras de Marx e Engels. Aqui ele está falando que quanto mais a gente vai se distanciando desses meios de produção, toda essa base do processo ela é generalizada. Todos são tratados de uma forma. Como posso explicar em palavras isso? Mais e mais os trabalhadores eles não são vistos como classe única
Eles se entendem fazendo parte dessa sociedade da mesma forma que dos burgueses, com as mesmas condições, achando que vão conseguir as coisas da mesma forma, e uma coisa que não se traduz na realidade. Tá? Pelo menos é o que eu estou entendendo do texto, eu acho que ele vai detalhar mais, né? Aqui nas palavras deles. Confronta-se com essas forças produtivas a maioria dos indivíduos, dos quais essas forças se separam e que, por isso, privadas de todo o conteúdo real de vida, se tornaram indivíduos abstratos, mas que somente assim são colocados em condições de estabelecer relações uns com os outros na qualidade de indivíduos. Aqui. A partir do momento que ele separa, que ele impede essas pessoas de, de ter o seu poder político expressado, essas pessoas começam a se ver só como indivíduos também. Elas não se veem como parte de uma classe trabalhadora, cada um por si, e da mesma coisa que é o pensamento burguês, entre aspas, né? Que ele passa para essas pessoas, para os trabalhadores, que é cada um por si e o melhor que vença. E na realidade não é assim. Tanto que um burguês ele ajuda o outro. O burguês tem consciência de classe, né? Consciência de classe. Esse aqui foi tirado da ideologia alemã. Acho que é um livro deles, é isso mesmo. De acordo com o trecho, a perda da propriedade faz com que os indivíduos sejam privados de todo o conteúdo real de vida e tornem-se abstratos. A situação social de desigualdade do trabalho diante da propriedade cria a igualdade jurídica. Aqui, a situação do trabalho, a situação social de desigualdade do trabalho diante da propriedade cria a igualdade jurídica, que, contudo, é uma igualdade na abstração, só acontece no mundo abstrato isso aqui. Uma igualdade na qual o indivíduo moderno se define pela homogeneidade. Homogeneidade é igual, paridade. O ser humano ele se vê como igual aos outros, mesmo que sejam de classes diferentes e frequentem lugares diferentes e participem de realidades totalmente diferentes, pela perda de suas particularidades distintas. Configura-se assim uma situação exatamente oposta àquela em que se imaginam as pessoas ciosas de sua liberdade e de sua individualidade. Eu não sei o que é ciosa, cara. Eu vou ter que pesquisar. Que é assim que a gente faz. O que é ciosa? Mano, isso aqui é muito importante. Aí ninguém sabe tudo. Acho que meu PC não vai carregar. Porque eu tô fazendo live essa porra, mal. É lento pra caralho. Eu vou fazer no celular mesmo. Peraí. Ciosa. Significado: que tem ciúmes ou zelos por amizade ou por amor, que por muito apreço ou por apego zela cuidadosamente por aquilo. Vamos lá. Voltando para a frase, para não perder o contexto. Marcador de livro aqui. Zica. Configura-se assim uma situação exatamente oposta àquela em que se imaginam as pessoas ciosas de sua liberdade e de sua individualidade. Aqui configurando a realidade que mesmo que as pessoas estejam desejando, estejam ansiosas por sua liberdade e individualidade, na verdade o que acontece é o oposto. São generalizadas, homogeneizadas e são oprimidas. É isso. Já na juventude, Marx denominou esse fenômeno de alienação, retornando outro conceito caro ao meio filosófico com o qual debatia. Formulado por Hegel, o termo designava o momento em que o espírito se faz outro, distinto de si mesmo, alheio à sua forma inicial, criando uma realidade objetiva na qual se reconhecerá. Na Alemanha, na década de 1840, os jovens críticos de Hegel
recusavam a certeza desse reconhecimento final do espírito no objeto por ele criado, isto é, a reconciliação do sujeito com o objeto. Por exemplo, para Feuerbach, acho que é assim que fala, que escreveu o livro A Essência do Cristianismo, a alienação significa que o indivíduo não se lembra mais do que Deus, ou de que Deus foi uma criação coletiva humana, atribuindo-lhe existência autônoma e, ainda mais grave, invertendo a relação. O Criador humano imaginaria ter sido criado por sua criatura divina. Para Marx, embora a alienação diga respeito não aos problemas religiosos, e sim à situação social do mundo capitalista, que conserva a forma da autonomização e da inversão, privado da propriedade dos meios de produção. Aqui ele está puxando um. Ui, caralho, qual que é o nome? Um. Porra, conceito. Um conceito de Hegel, que é alienação, mas usando de uma forma diferente. Hegel usava que a alienação é quando o ser ele se distancia de si mesmo, pelo que eu entendi aqui. Eu não sei como ele não explicou tanto assim para ficar tão claro, né? E sua formação criando uma realidade objetiva não consigo reconhecer lá. Pelo que eu estou entendendo aqui, esse ser ele cria uma realidade, ele se vê além do que ele é, e para isso se entrar em equilíbrio com a realidade, ele cria uma nova realidade para se encaixar com aquele novo ser que ele se tornou. Pelo menos pelo que está escrito aqui é o que eu entendi. Já o Feuerbach, ele entende no exemplo mais religioso, onde o homem esquece que criou Deus e ele se vê como criatura daquele Deus que ele mesmo criou. Ou seja, ele se distanciando da realidade que ele vive e fazendo com que essa realidade que ele imagina se encaixe com o que realmente existe, entendeu? Ele trouxe lá do ideal para o material. O que eu estava falando lá no começo do livro. E o Marx inverte de novo essa roda, trazendo que a alienação, na verdade, quando o indivíduo, o grupo social, ele é alienado da realidade dele, da parte material, mas não nessa de o ser próprio se ver fora de si para fazer a realidade encaixar naquilo que ele acredita. Na verdade, é quando a realidade é arrancada do ser por meio dessa alienação. O indivíduo não se reconhece mais plenamente no produto de seu trabalho. Aqui, ó. A realidade é o quê? Que ele produz alguma coisa. Digamos que eu faço uma xícara. Eu faço uma xícara, logo então a xícara é minha. Só que a alienação aqui faz o trabalhador acreditar que essa xícara que ele produz não é dele, que na verdade é de outra pessoa, do burguês, o dono, que seja, perdão, e o que ele pode é consumir aquilo. E vamos continuando. Não produz o seu trabalho, não reconhece mais plenamente no produto do seu trabalho e tem acesso a ele apenas mais tarde, ao comprá-lo no mercado. Ou seja, estou entendendo, ó, da hora. Em vez de se apropriar de imediato do produto resultante do ato de trabalho, o trabalhador precisa comprar no mercado aquilo que, muitas vezes, ele mesmo produziu para o seu empregador. Olha que loucura. Eu vou lá, faço uma xícara, a xícara não é minha. Aí o cara vai lá, cata a xícara, eu aceito isso, e no final eu ainda compro a xícara que eu fiz, com o preço que o cara escolheu, com o dinheiro que ele deu, falando que é o do meu trabalho, que na verdade seria o preço da xícara. Se ele vendeu a xícara mesmo com o preço do meu trabalho, quer dizer que ele incluiu o preço do meu trabalho naquela xícara e incluiu. Eita porra! É, incluiu o lucro dele. Então aquilo que eu compro, eu estou sendo roubado duas vezes. Eu estou dando lucro pro cara duas vezes. Ou seja,
Em vez de ser empregador, a apropriação só acontece por meio da mediação do mercado, que aparece como a instância central da economia, tal como pensa a maioria dos economistas ainda hoje. O produtor não se reconhece no produto, não se reconhece como produtor e eita, peraí, afirma-se socialmente como comprador e consumidor. Olha lá, o produtor só se vê como consumidor, mais uma vez essa alienação. Tirando a perspectiva do cara, que ele mesmo fez as coisas. Opa, voltei. Beleza. Tirando essa perspectiva do cara, que ele mesmo faz os produtos. E olha que engraçado. Pense em você no seu trampo aí. Se você faz um trampo mais é, artesanal pra alguém. Artesanal não, tipo. Um trampo mais. Que seja um resultado concreto, sei lá. Você fabrica peça ou você constrói casa. Constrói casa é um pouco mais difícil, vai. Digamos que você trabalha numa vidraçaria, você produz janela, ou então, exemplo mesmo que eu falei, você produz caneca para uma outra empresa, para sua empresa na verdade, né? Ou o que acontece muito é mais trabalho que você não vê muito bem o que você está produzindo. Tipo assim, você trabalha num telemarketing, tipo você não vê, mas aí você tem que vender um produto no telemarketing, geralmente é isso. Ou então vender o atendimento, o suporte. Esse serviço que você está vendendo, na sua cabeça, não é seu, sabe? O suporte não é seu, a caneca que você fez não é sua, a janela que você fez não é sua. Ou então, se você trabalha numa mecânica, o conceito que você fez não é seu porque é um pouco mais subjetivo nessas partes, né? O, a gente não enxerga que quando a gente faz algo, aquilo é nosso. A gente enxerga que a gente está vendendo o nosso trabalho e tudo que a gente produzir é de quem contratou a gente. Ou do cliente no ponto final, se for um setor de serviço. Mas o tempo e a força do trabalho, isso é vendido. E a gente não entende como nosso. O resultado daquilo a gente entende como apenas apenas de quem nos contratou, não um produto nosso. Não pertence mais a nós, pelo menos na nossa cabeça atualmente. O produtor não se reconhece no produto, olha lá. Não se reconhece como produtor e afirma-se socialmente como comprador e consumidor. Assim, o devoto descrito por Feuerbach se esqueceu de que foi a imaginação que criou Deus. O trabalhador não tem consciência de que o produto existe graças às suas mãos. Sem trabalhador não tinha produto, meu parceiro. Marx então pode dizer que a própria ação do homem torna-se um poder. A ação do homem torna-se um poder que lhe é estranho e que a ele é contraposto, um poder que subjuga o homem em vez de por este ser dominado. Nessa conhecida definição, a alienação consiste na estranheza do mundo dominado por um poder social sobre o qual os indivíduos perderam qualquer controle, depois de o terem criado, em um evidente movimento de autonom, autonomização e inversão. Nós somos, a gente se vê como simples consumidores e simples vendedores de força de trabalho. A gente não vê que a gente produz as coisas. As condições de trabalho e de distribuição dos frutos do trabalho tornam-se independentes dos agentes econômicos e, em seguida, aparecem como um poder que subjuga seus criadores, em vez de ser dominado por eles. Em uma inversão surpreendente, o produto aparece como o produtor ou o produto aparece como o produtor e o produtor como o produto. Dessa inversão, resulta uma espécie de mal-estar generalizado próprio do mundo capitalista. Ou seja, o resultado dessa inversão, onde o produtor se vê como consumidor e até como produto também, porque ele se vê como um simples vendedor de tempo e vendedor de força de trabalho, causa um estado generalizado de mal-estar. O indivíduo burguês
orgulha-se de ter alcançado a liberdade e a autonomia, mesmo que essa individuação resulte apenas na perda das diferenças qualitativas. A produção e o mercado conseguem incorporar somente o indivíduo médio, comum, originário, de um processo de normalização, de abstração. Nas palavras de Marx, esse tipo de igualdade reflete-se no preceito jurídico de que a lei não faz diferenças nem reconhece privilégios. É isenta, neutra, justa. Na verdade, trata-se de uma igualdade e de uma liberdade instituídas pelo poder estranho, fetichista, que o conjunto da sociedade gerou e que faz todos sentirem, pelo menos em algum momento, quando é possível refletir que algo da vida que algo da vida que algo eita porra, que algo da vida lhes escapa. Então é o seguinte, toda essa instituição é criada por essa classe burguesa, toda essa alienação, esse fetichismo e essa ilusão de que todo mundo tem a mesma oportunidade, que a justiça é isenta, que ela é igual para os dois lados, e como se a justiça fosse acima da sociedade, né? Como se a justiça não fosse só mais um reflexo das pessoas que fazem parte dela, assim como o Estado, ou a economia, ou o mercado, tratando como se fosse tivesse num palanque acima do ser humano. Mas na verdade a justiça, a educação, tudo isso é um reflexo do que existe naquela realidade social. Tá? E tudo isso ele faz que cada vez mais o produtor, o trabalhador sinta que a vida está se esvaindo, porque ele vende força de trabalho, não tem resultado de nada, ele está sempre na miséria, então está sempre catando migalha, e ele se vê como um indivíduo que não está conseguindo chegar lá, não consegue chegar lá, mesmo ele se fudendo, ele não entende por que isso, por que tudo lhe escapa, mesmo ele se fudendo e trabalhando tanto. Capítulo 2. Terminando o primeiro capítulo. Mercadoria e capital. Vou pegar uma água. Acho que eu esqueci de encher minha garrafa. Mas tem um restinho aqui. Olá, Prado Worth, meu parceiro. Suave. Ih, cara, eu esqueci de mudar o nome da live. Não é escrevendo não, hoje eu tô lendo o... Opa. Lendo Marx, uma introdução. Concluído. Meu mano, me perdoa, eu coloquei a live errada aí, que é a minha terceira vez fazendo live, eu não entendo muito, mas se você curtir, fica aí e acompanha que eu tô lendo um livro do Jorge Grespin, Marx, uma introdução. Se você se interessa por escrita, dia sim, dia não, eu faço um de leitura e um de escrita. Então encosta aí que a gente vai estar aí, tamo junto. Cadê o... Eu tenho que pôr o fone aqui pra escutar o barato da Twitch, né? Pera aí. Vamos lá, capítulo 2, Mercadoria e Capital. A interdição da Gazeta Renana pelo governo da Prússia privou Marx de seu meio de atuação e fez dele persona non grata na Alemanha. Forçado a emigrar... Forçado a emigrar. Marx foi para a França, onde tentou retornar à atividade de jornalista e aprofundou os estudos sobre o capitalismo. Nessa época, iniciou-se na leitura dos principais autores da economia política inglesa, como Adam Smith, falei bonito, Adam Smith, James Mill e David Ricardo.
A militância política obrigou a abandonar a França e, em seguida, a Bélgica, onde havia encontrado refúgio e tempo para escrever obras como Miséria da Filosofia e o Manifesto Comunista. Enfim, em 1849 conseguiu asilo político na Inglaterra, onde passou o resto da vida. Ou seja, ele passou a vida inteira correndo, porque ele militava em todos os lugares que ele ia. Ele foi jornalista, né? E aprofundou estudos sobre o capitalismo, porque nesse meio tempo ele escrevia e criticava o modelo que ele vivia. Então quer dizer que o cara foi perseguindo, foi pra França, pra Itália, né? França, Bélgica e é isso. Ficou correndo pra lá e pra cá em Inglaterra pra conseguir arrumar um lugar que ele não fosse perseguido. Óbvio que ele ia ser perseguido, né? Onde passou o resto da vida. Lá teve a oportunidade de ler a obra dos economistas no original e de frequentar os arquivos do Museu Britânico, imprescindível para a gigantesca pesquisa que lhe permitiu redigir O Capital. Ou seja, ele não só estudou os caras, como estudou os caras no original, meu parceiro. O cara era zica. Inicialmente intitulado de Crítica da Economia Política. Com paciência, Marx leu e releu várias vezes não apenas os livros dos economistas clássicos, mas também brochuras de autores hoje esquecidos e panfletos anônimos. O trabalho foi imenso, demandou muitos anos e precisou ser reelaborado várias vezes. Depois de uma fase inicial de estudo, no qual foi necessário aprofundar e detalhar o que havia escrito sobre o assunto na década de 1840, Marx reuniu o material num longo e novo manuscrito, do qual pensava extrair os volumes que comporiam, nunca tinha ouvido essa palavra, a versão final de sua obra. Por fim, extraiu apenas um, que correspondia ao primeiro capítulo do manuscrito, e publicou-o em 1859, com o título de Para a Crítica da Economia Política. O restante do texto foi publicado apenas no século XX. Esse manuscrito serviu de base para uma segunda versão da obra, redigida em 1861 e 1863, e para a terceira e última, redigida a partir de 1863. Foi essa última versão que resultou no primeiro livro de O Capital, publicado em 67, com reedição em 1873, e nos textos aproveitados por Engels na edição do segundo e terceiro livro de O Capital, em 1885 e 1894, respectivamente. Ou seja, ele estudou pra caralho, não foi pouco não, e ele começou a escrever lá em 1840 seu livro que era para ser outro nome e acabou sendo Capital. E teve várias edições com outros compilados, e ainda assim Engels fez mais outros dois volumes em 85 e 94, provavelmente depois que ele morreu. Uma das dificuldades principais de Marx nesse longo trabalho de redação foi a de encontrar o modo adequado de apresentação dos conceitos, que devia ser simultaneamente crítico e compreensível. Por fim, a solução foi começar por uma análise da forma social de mercadoria. Não porque a mercadoria seja a forma histórica mais antiga do capitalismo, e sim porque ela é sua forma mais simples. Então ele começou pela mercadoria porque ela é mais simples, não porque ela é mais antiga. Constituída apenas por uma oposição interna, como se verá a seguir. A mercadoria também é formada pela qual também é forma pela qual o sistema se generaliza e se expande, destinando ao mercado todos os produtos do trabalho, uma vez que a força criadora desses produtos. A força de trabalho assume igualmente a forma de mercadoria. Marx percebeu que a gente estava falando lá atrás, que a gente se vê como vendedor de trabalho, se torna mais uma mercadoria. E aqui o primeiro ponto que ele trouxe para começar a deliberar, a pensar sobre mercadoria, porque era o termo mais mais simples, que estava em todo local e tudo era traduzido para mercadoria. Então ele já começou por ali.
Marx percebeu que a apresentação das várias formas sociais por meio das quais se articula o sistema deve partir desse elemento mais geral. Assim, é, o modo de apresentação reproduziria o encadeamento real que existe entre essas formas e que se torna cada vez mais complexo e mais particularizado em suas ramificações. Então, ele, então tudo é traduzido em mercadoria, só que isso vai se complexificando e vai tendo cada um suas ramificações e suas idiosincrasias, falando bonito agora, ou digamos suas peculiaridades. De início, Marx define mercadoria como a forma social específica de que se reveste o produto do trabalho. Quando não, serve ao consumo do próprio produtor ou a trocas apenas eventuais, e quando já é produzido para o mercado. Historicamente, a mercadoria existiu em várias sociedades anteriores à sociedade capitalista atual, mas se generalizou somente a partir da predominância do trabalho assalariado sobre as outras formas de produzir. Sob essa forma, a força de trabalho é uma mercadoria tanto quanto seus produtos. Isso coloca o trabalho na posição de elemento de comparação de coisas com qualidades distintas. Ou seja, como o trabalho é visto como mercadoria, ele é colocado no mesmo balaio que uma caneca, que nem a gente estava falando antes. É colocado no mesmo balaio. A força de trabalho, tudo. E existia antes do capitalismo a mercadoria, mas não de forma tão exacerbada como no capitalismo. Ele definiu no começo a mercadoria como a forma social específica de que se reveste o produto do trabalho. Aqui é a forma social específica de que se reveste o produto do trabalho. Então quer dizer o quê? Vamos lá, do começo. Forma social específica. Salve, meu parceiro! Gabriela... desculpa, parceira. Gabriela Gelas. Seja bem-vinda, eu tô lendo um livro do Marx, introdução lá do Jorge Despan. E aqui é a live de leitura e de escrita. Dia tem leitura, dia tem escrita. Foi mal mesmo, mano. É que assim, eu não enxergo bem. E eu não faço muito live. É a terceira live que eu tô fazendo, quero manter. Comecei agora, me perdoa. E eu tô fazendo isso, tô gravando, jogando no YouTube. Pra quem não sei, quem não tem tempo de ler, tem no Spotify também, pra ouvir quando estiver no busão tampando e acompanhando. Aí é sobre leitura e sobre escrita. Deixa eu anotar aqui. Aí o povo depois do golpe de Getúlio de 37, todo mundo é marxista e comunista. Como é que é? Aí o povo depois do golpe de Getúlio Vargas de 37, todo mundo é marxista e comunista que se opõe. Eu não entendi a sua pergunta. Você tá falando que depois do golpe, todo mundo que se opõe ao governo atual é dado como comunista e marxista, é isso? Mas eu acho que é isso. A direita hoje em dia, o pessoal mais de direita, vê que a partir do momento que você não concorda com algumas questões deles ou alguns conceitos, eles já te taxam de esquerda. Basicamente. Mano, não é possível, não. Como é que eu mudo esse. Achei. Como é que eu mudo essa porra? Basicamente sim. Então, sim, qualquer pessoa que não concorde com esses conceitos já é visto como comunista e marxista. Não que, assim como eu, nós não sejamos, né? Que nem eu já tenho um pensamento mais para a esquerda. Porém, é uma polarização. Ou você tá com a gente ou você tá com eles. E na vida real não é assim, é muito mais complexo, né? A gente tem várias vertentes em várias questões de pensamento. E não tá só em marxista ou bolsonarista. Tem muita coisa aí no meio. Eu acho que é injusto a gente tratar dessa forma. Que assim, ou você é fascista ou é comunista, não é assim. Saca?
Tá voltando pro definição de marketing de mercadoria no primeiro momento. Vamos lá. Uma forma social específica, ou seja, acontece nesse grupo social e nesse momento, de que se reveste o produto do trabalho, ou seja, a produção do trabalhador é vista como mercadoria naquele tempo e naquele grupo social específico. Quando não serve ao consumo do próprio produtor ou a trocas apenas eventuais, ok. Quando ele não serve ao consumo do próprio produtor, quando o trabalhador não consome aquilo que ele produziu, ou a trocas apenas eventuais, quando, sei lá, você troca um seu Play 2 por um Dreamcast, sei lá, ou você faz um rolo na sua bicicleta por um videogame, que acontecia muito quando era mais novo. Quando está além disso, ele define como mercadoria. Quando já produziu para o mercado, historicamente, a mercadoria existe em várias sociedades anteriores. Que eu já falei. Sob essa forma, a força de trabalho é uma mercadoria tanto quanto seus produtos. Isso coloca o trabalho na posição de elemento de comparação de coisas com qualidades distintas, pois passa a constituir a qualidade comum que existe em tudo o que é dirigido ao mercado, o valor. Ou seja, no fim, tudo vira mercadoria e tudo vira valor. É isso que ele está falando. O fundamento do valor não é a imensa gama de qualidades que diferenciam as mercadorias conforme sua utilidade, chamada por Marx de valor de uso. Ok, vamos lá. Aqui já tem mais um conceito. O valor de uso ele entende como a imensa gama de qualidades que diferenciam as mercadorias conforme a sua utilidade. Então, vamos destrinchar isso aqui. Para ele, o valor é a qualidade que diferencia a mercadoria conforme a sua utilidade. Ele entende que o valor é como aquela mercadoria é utilizada, qual a qualidade do resultado daquilo, como ela é utilizada, em quais condições, o que é demandado para gerar aquele valor, tempo e qual o trabalho social envolvido para gerar aquela mercadoria, aquilo que define o valor. Por exemplo, vamos lá, eu quero fazer uma caneca. Digamos que para fazer uma caneca eu preciso de 5 pessoas, isso é uma hipótese, tá? 5 pessoas, uma para, não sei nem como é que faz porcelana, uma para pegar matéria-prima, uma para tratar aquela matéria bruta, outra para dar o formato, outra para pintar, fazer os adornos. Digamos que seja 4, 5 pessoas. E o tempo daquilo e para o que aquilo vai ser usado, isso demanda o valor. Talvez essa caneca ela demore mais tempo para ser feita e ela tem um valor X. E, por exemplo, uma vacina demore menos tempo. Vamos lá, são hipóteses aqui, tá? Ela demora menos tempo para ser feita. Não sei se uma vacina o invólucro da vacina, a injeção, digamos que a gente já tenha a fórmula da vacina pronta, né? E o vírus desativado, tudo aquilo aqui dentro. Vamos supor que isso demore menos do que criar uma caneca. Só que a utilidade da vacina é muito maior do que a de uma caneca. Então o valor seria maior nesse caso, mesmo que a caneca nessa hipótese teria demorado mais tempo para ser construída. Não sei se ficou claro, isso é só usando a medida de tempo como diferente, como a utilidade, né? Mas é isso. Chamada por Marx de valor de uso. Isso porque a utilidade das mercadorias é tão variável que não pode fornecer base para uma comparação geral. Eu tentei comparar aqui, mas realmente é difícil. Isto é, uma comparação de todas as mercadorias possíveis e de todas as necessidades e desejos das pessoas que participam dos processos de troca. Na prática, a troca ocorre porque as diversas qualidades são postas de lado em favor de uma única qualidade, presente em qualquer mercadoria, e que varia, portanto, apenas com quantidade, ser produto do trabalho humano. Marx enfatiza a importância dessa abstração para o ato de troca, pois ela permite que qualquer mercadoria possa ser avaliada em função de quantidade.
maior ou menor, da única qualidade que compartilha com as demais, e assim possa ser trocada por outra mercadoria em uma proporção determinada. Se fossem tomadas duas qualidades distintas, como as de dois valores de uso, não seria possível avaliar apenas a diferença quantitativa. Marx conclui que, como a única qualidade comum a todas as mercadorias é a de ser produto de trabalho humano, é o trabalho que cria o valor. Olha só, isso aqui é interessante. Ele está discutindo o quê? Como que a gente define o valor se existem um monte de variável diferente e um monte de característica diferente da mercadoria? Ele entende que toda mercadoria, todo produto, ele é produzido por trabalho. E o valor é definido então por esse trabalho, que é a característica comum em todas as mercadorias e todos os produtos. Contudo, o trabalho não cria valor como simples qualidade física, simples dispêndio de energia física e mental. Esse dispêndio é decisivo, mas apenas como uma referência tangível para um conjunto historicamente específico de relações sociais. Embora o gasto de energia no trabalho possa ser medido em qualquer tipo de sociedade, ele só tem significado em uma sociedade na qual ocorrem trocas e que, por isso, necessita de um substrato palpável para estabelecê-las. Antes de tudo, o valor tem uma realidade social e determinada. Esse é o sentido da distinção de Marx entre a dimensão concreta do trabalho, baseada na particularidade de seus materiais e operações, e a dimensão que ele chama de abstrata, baseada na força física e mental despendida em graus distintos por qualquer trabalhador. Na primeira dimensão, vamos lá, na dimensão primeira é a concreta. O trabalho é concreto ou útil porque produz valores de uso, isto é, qualidades que conferem ao produto uma utilidade específica. Como eu estava falando antes, na utilidade do exemplo da vacina, essa é a visão da dimensão concreta do trabalho. Deixa eu estar vibrando aqui, qual que foi? Não, nada de importante. Voltando. Na segunda dimensão, o trabalho é abstrato. Por quê? Resulta da abstração de qualquer particularidade conferida pelos instrumentos que emprega, pela finalidade ou pelo material utilizado. Consiste na pura energia gasta pelo trabalhador em uma unidade de tempo, por exemplo, uma hora, um dia ou um mês. Essa dimensão abstrata do trabalho fundamenta o valor e permite a troca de mercadorias. O exemplo que eu usei parece que abarcou um pouco disso também, ou seja, o tempo e a força do trabalho que é utilizada para gerar aquele produto também é um determinante de valor, o que possibilita a venda e troca, segundo ele aqui. Com razão, Marx afirmou ter sido o primeiro a distinguir essas duas dimensões decisivas do trabalho. Embora os conceitos de valor e valor de uso tenham sido formulados por Adam Smith e David Ricardo, nenhum deles havia sido capaz de perceber que o trabalho por si só não pode estar na base das trocas, que é preciso ir além e compreender sua dimensão abstrata. Ao constatar o problema e buscar uma solução, Marx descobriu o processo real embutido no trabalho, abstrato, a partir das trocas reiteradas e, assim, pôde distinguir na mercadoria a dupla dimensão de valor e valor de uso. Não se trata, porém, de uma abstração feita pelo investigador do processo, mas pelo próprio processo. Nas palavras de Marx, essa cisão do produto do trabalho em coisa útil e coisa de valor só se realiza na prática quando a troca já conquistou um alcance e uma importância suficiente para que se produzam coisas úteis destinadas à troca e, portanto, o caráter de valor das coisas passou a ser considerado no próprio ato de sua produção. Um produto que não seja destinado à troca possui somente valor de uso. Aquele destinado à troca, por sua vez, reveste-se de valor, de modo que nele convivem as duas determinações, valor de uso e valor. Ou seja, ele está elevando essa discussão sobre o que determina o valor de uma mercadoria e de um produto, que além do valor de uso, da utilidade, a própria mercadoria ela possui esse valor, que é da força despendida, da força que precisa para fazer ele, do tempo,
para o que ele vai ser utilizado naquela época, naquele grupo social. Tudo isso é determinante para decidir o valor daquele produto. Marx deduz essa dupla determinação da mercadoria a partir da dupla dimensão do trabalho. E com isso... Quanto tempo que eu tô de... 45 minutos, tá suave. Determinação da mercadoria. E a partir da dupla dimensão do trabalho. E, com isso, reconstitui o processo de compra e venda a partir da análise de troca simples de uma mercadoria por outra, o escambo. Marx propõe-se ainda a deduzir a forma social do dinheiro, usando como meio de transação e como meio de pagamento, a partir da forma social da mercadoria, superando a limitação da economia política, que considerava o dinheiro um artifício técnico criado por mera convenção social para facilitar as trocas. Então, em vez dele tratar o dinheiro como um mero artifício, um mero instrumento, ele trata o dinheiro como um meio de transação e como um meio de pagamento. É uma forma de tradução do valor que a gente usa, que o grupo social usa no momento histórico, tudo isso. Sempre tem tudo que a gente está falando aqui, Marx, sempre é do grupo social, no tempo histórico, na realidade que acontecia. Tudo é baseado no tempo social, no grupo social, nas condições que tudo acontece no mundo real, para condizer com a teoria. Marx propõe-se ainda a deduzir... Aqui eu já li. Resumindo bastante a dedução de Marx, quando confrontada em uma situação de troca simples, as duas mercadorias trocadas exercem papel diferente. A primeira é a mercadoria que será transferida para outra pessoa e que expressa seu valor na outra mercadoria, enquanto a segunda mercadoria apenas expressa o valor da primeira. Assim, o valor da segunda mercadoria funciona como equivalente ao da primeira. São duas formas de expressão de valor na troca direta entre mercadorias, formas que Marx chama de relativa e equivalente. Embora todas as mercadorias possam exercer essas funções e assumir ambas as formas de acordo com a sua posição, a prática repetida das trocas leva à situação na qual uma delas é destacada das demais, para servir de equivalente geral. Tá. Aqui ele está falando que em uma troca de duas mercadorias, a primeira mercadoria que vai ser ser dada como âncora, né? Vamos falar como mediador principal. Ela tem que ser igual à mercadoria que a outra pessoa vai dar. Não sei se vocês já assistiram Fullmetal Alchemist. Quando fala da troca equivalente, para você conseguir algo, você tem que dar algo de mesmo valor, tá? Então é esse mesmo princípio. Quando você tem, sei lá, um paninho, eu uso paninho para tal, eu indico que eu quero que esse é assim, eu tenho esse pano. Vem outra pessoa e tem, sei lá, um controle. Ela vem e fala, pô, cara, vamos trocar esse pano por esse controle. O pano, ele é o valor principal, porque ele é digamos que é o primeiro objeto a ser valorizado e por causa disso ele é usado como âncora. Primeiro é o lastro, que eles chamam de lastro, né? E o controle é o que eu vou dar em troca. Ele vai ser a equivalência desse pano. Então, quando o cara troca um controle pelo pano, os dois estão concordando que as duas mercadorias têm o mesmo valor para eles, né? O controle e o outro o pano. Digamos, aqui nessa troca eles estão entendendo que os dois têm o mesmo valor. Só que o pano, ele é o lastro e o controle é o equivalente. Aí os dois se traduziriam no mesmo valor, teoricamente. Qual uma delas é uma mercadoria idêntica às outras, mas também é uma mercadoria especial, porque cumpre o papel de expressar o valor das outras, sendo seu equivalente único geral. Essa mercadoria especial é o dinheiro. Ou seja,
Ele está falando que, em vez de a gente trocar o controle pelo paninho, esse controle vai ser traduzido em dinheiro, digamos que R$ 5, e esse paninho vai ser traduzido em dinheiro também. Que aí, para bater os dois, teriam que ser R$ 5. Então, tudo é traduzido no dinheiro para que esse dinheiro seja um tradutor universal da mercadoria, para fazer as trocas. A dedução do dinheiro permite a Marx explicar seu caráter eminentemente social. Mais do que as outras mercadorias, o dinheiro expressa o poder da sociedade mercantil, de articular trocas nas quais ele está sempre presente como meio de transação ou de pagamento. Ou seja, como o dinheiro é tradutor universal aqui, ele compra qualquer coisa. E ele quando você vende alguma coisa, é traduzido por ele. Então, isso também é um... Como é que ele chama aqui? Ele é uma forma de expressão de poder da sociedade mercantil. Como ele compra tudo e tudo é traduzido por ele é o tradutor universal, então ele é a expressão de como a sociedade funciona. Apenas por intermédio do dinheiro, ou diferentes produtores podem comprar, os diferentes produtores podem comprar aquilo que os outros produziram, depois de eles mesmos terem vendido suas próprias mercadorias. No entanto, Marx explica também o fato de que o poder estratégico do dinheiro não decorre de qualquer qualidade intrínseca do objeto usado como dinheiro, por exemplo, ouro, prata ou papel moeda. Ele decorre da delegação feita a ele por todas as demais mercadorias para representar o valor nelas incorporado. O dinheiro é o equivalente geral porque as outras mercadorias projetam nele seu valor e se apresentam como se fossem simples valores de uso, como se o dinheiro, desse modo, é que lhes atribuísse um valor. Ou seja, o papel moeda não se tornou tradutor universal simplesmente porque é legal, ou o ouro, ou a prata. Não se trata de um tradutor universal simplesmente por ter algum valor intrínseco nele. Não tem um valor intrínseco nele. Na verdade, o próprio grupo social, naquele tempo histórico, aquela sociedade, imputou um valor ao dinheiro. Então, é uma trazendo a dialética que a gente estava falando no começo lá do livro, essa relação onde o dinheiro gera valor não, o dinheiro traduz o valor para um produto, para uma mercadoria, ao mesmo tempo que aquela sociedade imputa um valor para o dinheiro. Aquela sociedade entende no dinheiro, entende não, aquela sociedade aquela sociedade traduz o dinheiro como valor. A sociedade que valoriza o dinheiro e o dinheiro é uma tradução do valor das mercadorias daquela sociedade. Então tem essa relação de dualidade, legal. Não é dialética, é dualidade, que é a palavra que eu estava buscando. Então tem essa dualidade entre a gente dá o valor para o dinheiro ao mesmo tempo que ele dá o valor para nossas mercadorias, que é o resultado do nosso trabalho. Ó, show. Marx começa assim sua crítica da economia política, proposta já nos termos gerais da forma mais simples da sociabilidade mercantil. Os produtores são proprietários privados de seus meios de produção e se relacionam pela troca de mercadorias que produziram, embora sejam independentes uns dos outros na realização do seu trabalho específico. Esses produtores são dependentes uns dos outros na esfera do consumo e, portanto, da circulação das mercadorias. Precisam vender a mercadoria que produziram para comprar as outras de que necessitam para sua manutenção e sobrevivência. Por isso, a independência na esfera da produção é contrariada pela dependência na esfera da circulação e do consumo, mas determinada por ela. Vamos ler de novo. A independência na esfera da produção é contrariada pela dependência na esfera da circulação e do consumo, mas determinada por ela. Ou seja, ao mesmo tempo que o produtor produz sozinho o seu produto, nessa visão mercantil, será um cara produz tomate. Ele produz tomate sozinho, e o outro produz, sei lá, banana. Produz sozinho.
eles são dependentes da troca dos dois para que esse valor continue sendo imputado, seja dado, e ao mesmo tempo ele esse valor imputado ele é determinante, essa relação é determinante para que esse como é que chama? Cara, status quo é o usual aqui, mas é uma palavra muito chata, difícil. Mas essa é determinante dessa relação, é o que permite que essa relação de troca continue acontecendo. Quanto mais especializados forem os produtores, mais independentes eles se tornam na esfera da produção. Contudo, como a especialização os leva a deixar de produzir parte do que até então produziam, eles tornam-se mais dependentes na esfera da circulação e do consumo. Ou seja, quanto mais vai se complexificando essa produção individual, mais o produto se torna dependente do consumo, tá? Porque ele vai abrindo mão de algumas partes daquilo que, digamos, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo elucidar isso. Nesse caso, o cara produz tomate, ok. Ele consegue vender, trocar, o valor é determinado nessa relação com outro consumidor e tudo é traduzido em dinheiro para rolar essa troca. Só que aí, esse vendedor de tomate começa a fazer troca e ele começa a vender banana também, assim como o outro produtor. Pega umas sementes lá, planta e aí ele começa a vender tomate e banana. Tomate e banana. Num pacote, por exemplo, tomate é 5, banana é 5, tem que ser o mesmo valor. E aí ele, sei lá, cobra R$3 nos dois. É uma medida mais complexa. Aí ele vai fazendo esse jogo. Digamos que ele tem, vai lá, 15 frutas, 20 frutas diferentes. E ele vende a tal valor. Chega um momento que isso vai se complexificando e ficando maior, que ele não consegue dar conta de toda essa produção, de toda essa logística, do que está sendo vendido, para onde está sendo vendido, e acaba que ele fica mais dependente dessa relação para que essa máquina funcione, tá? Essa independência e dependência mútuas correspondem à figura dialética da oposição, na qual os termos opostos se separam e se diferenciam, mas, no segundo momento, por causa de sua diferença, determinam-se e relacionam-se novamente. A independência na esfera da produção cria, em vez de anular, a dependência na esfera da circulação e do consumo, e vice-versa. De novo. A independência na esfera da produção cria, em vez de anular, a dependência na esfera da circulação e do consumo, e vice-versa. Ou seja, é um ciclo que se retroalimenta. A partir da oposição entre a dimensão abstrata do trabalho, que permite a troca, e a dimensão concreta do trabalho, que cria os valores de uso produzidos. Também os elementos derivados dela, como o valor e o valor de uso, a forma equivalente à forma relativa. O dinheiro e a mercadoria configuram-se como pares opostos. Contudo, as oposições que constituem a forma simples da mercadoria tornam-se bem mais complexas conforme Marx avança em sua crítica da economia política. Ainda na forma simples, por exemplo, o objetivo dos produtores é vender sua mercadoria para comprar aquelas produzidas pelos outros. Isso é, sua finalidade é vender para comprar. Dessa forma simples, o dinheiro é definido como um mero intermediário das trocas, permitindo acesso geral aos bens de consumo. Na forma mais complexa, ocorrem mudanças sociais importantes, que alteram o sentido da produção e o uso do dinheiro. Para começar, quando os produtores perdem a propriedade dos meios de produção e se tornam trabalhadores empregados pelos proprietários desses meios, sua remuneração assume a forma de salário em dinheiro. O dinheiro ainda é o intermediário das vendas e compras, mas agora ele realiza o pagamento de uma mercadoria muito especial, a força de trabalho, vendida por um tipo singular de vendedor, o assalariado, e comprada por um tipo singular de comprador, o patrão. Com o salário obtido pela venda de sua força de trabalho, o emprego pode comprar as mercadorias de que se precisa para sobreviver e continuar trabalhando,
A forma simples da sociabilidade descrita antes por Marx aparentemente se mantém. Aqui ele dá um. Eu senti que ele dá um pequeno salto. Por exemplo, ele deu um. Na parte mais complexa, ele usou já uma estrutura de patrão assalariado. E só acho que só para efeito de entendimento aqui, ele está falando que, como vai ficando mais complexo, essa relação ainda continua, ela é mantida, mas, porém, ela fica sendo mais difícil de ser explicada e entendida. O dinheiro ainda é intermediário das vendas e compras, mas agora ele realiza o pagamento de outra mercadoria, que é o que? A força de trabalho. Ou seja, o cara ele só produzia tomate, nesse mesmo exemplo. Agora, vamos lá, chegou uma empresa gigantesca, comprou todas as terras que tinham ali em volta, começou a pressionar ele e ele acabou vendendo a terrinha dele. Ou ele acabou sendo expulso, outra opção. E aí o cara fala, pô, você foi expulso, ou eu comprei sua terra, você não tem mais nada, por que você não vem trabalhar pra mim? Você já produzia tomate mesmo, eu te pago um salário, você recebe por mês, e com esse valor que você ganhar, você pode comprar o seu tomate. Olha que legal, coisa que você produzia. Então ó, fica muito mais complexa a relação, porém ela se mantém. Essa relação de mercadoria, produto, produto e mercadoria, onde um alimenta a força do outro. E além disso, entra no balaio também a força de trabalho, que agora é uma outra mercadoria que existe e é traduzível em dinheiro. Tá. Hoje, deixa eu ver, deu quanto tempo? Deu uma horinha. Eu vou ficando por aqui. Já tá tarde, já é 1h40, amanhã eu vou trampar. A gente parou na página 37. Vou botar meu paninho de malandro aqui, que é meu marcador de texto. Amanhã eu vou tentar fazer a live de escrita. E depois de amanhã é sexta? Sexta não sei se eu consigo fazer live. Mas eu vou tentar, que aí vai ser a live de leitura. Se não, pula pra sábado, domingo ou segunda-feira. Esse aqui é o livro, mais uma vez. Marques, uma introdução do Jorge Grespan. Eu agradeço o pessoal que visitou, quem participou. Se quiser participar, dá uma colada. Todo dia estamos aí, todo dia que possível. A meta é todo dia mesmo. E é isso. Eu agradeço a sua paciência e agradeço muito pelo seu tempo. E tamo junto. Muito obrigado.